Olá, jovens, Prof. Deise Lima na área para aquele nosso Resumex. Bom, e nós estávamos falando o quê? De interação elétrica, não é, pessoal? Eu falei para vocês que quando o corpo ele está carregado, ele pode estar carregado positivamente e ele pode estar carregado o quê? Negativamente? Positivamente porque tem falta de elétrons. Negativamente porque tem excesso de elétrons, certo? Foi isso que nós vimos. Porque lembrando, os prótons, que são os portadores de carga positiva, eles estão lá no núcleo, né? A massa de um próton é 2.000 vezes maior que a massa de um elétron, né? E a relação também da distância do núcleo até as últimas camadas lá onde estão os elétrons é uma distância muito grande, né? Então, o que acontece? A gente tem sempre a troca e a movimentação dos elétrons. Então, a gente pode ter o excesso no corpo ou a falta, e esse excesso ou essa falta é dado aí devido aos processos de eletrização. Você tem que atritar primeiro e também você pode fazer outros processos, certo? Essa interação, pessoal, quando um corpo está negativamente ou positivamente carregado, essa interação quando você aproxima objetos, a gente chama de força elétrica. Então, a força elétrica, ela pode ser de interação de atração ou de repulsão, e vai depender, ó, voltando do sinal, belezinha? Bom, nós vimos também que a carga elétrica, ela é quantizada. Vamos dar uma olhadinha ali no slide, olha só. Vou ficar aqui do ladinho com vocês, tá? Então, nós vimos ali que os prótons, né? Eles são aí portadores de carga positiva, os elétrons vão ficar como sendo portadores aí de carga negativa. Fechou? Então a gente tem aí essa brincadeira. Lembrando, pessoal, que a carga ela é quantizada, ela não vai assumir qualquer valor. Para eu saber o valor da carga aqui, eu preciso do número de partículas, né, que pode ser aí o nosso número de elétrons, como nós fizemos até no exemplo na nossa aula, e também da carga elementar, que é o menor valor de carga, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso foi o que nós vimos, certo? Então, essa carga ela pode ser quantizada. O próton tem esse valor positivo e o elétron tem esse valor o quê? Negativo. E nós temos que prestar muito bem atenção nos sinais que vem lá no exercício para a gente poder determinar se é excesso de elétrons ou se é falta de elétrons. Fechado, pessoal? Entendido isso? Belezinha? Bom, o que nós vimos lá mais, pessoal? Ó, nós vimos também que a força elétrica ela é de natureza vetorial, ou seja, além da intensidade, que é o valor numérico lá em newtons, nós podemos falar também que ela tem direção e sentido, e geralmente a direção de separação, né, vai ser a direção de separação dessas cargas, beleza? Na mesma linha de separação, e aqui nós tivemos esse exemplo, né, que foi mostrado na aula, que a gente tem, ó, o exemplo aqui de força de repulsão, né, e aqui uma interação de atração. Belezinha? E a gente tem ali que cargas elétricas de mesmo nome, que é mesmo sinal, elas se repelem, e a carga elétrica aí de sinais opostos, elas se atraem, certo, pessoal? Entendido isso? Belezinha? E só para lembrar, como nós tínhamos falado, que a quantidade de carga elétrica total será ali, ó, a multiplicação do número de partículas vezes o valor da carga elementar. Fechou, pessoal? Entendido isso? E a gente tem que lembrar que a carga é dada em Coulomb, o número de partículas não tem unidade, a gente vai falar que é número de elétrons ou número de prótons, né? Lembrando que o de prótons é quando falta elétrons, belezinha, pessoal? E a carga elementar também é dada em Coulomb. E aqui a gente tem o valor da carga, e lembrando que essa carga ela é quantizada, tá? Ela é o que? Conservada também. O número total de cargas ali vai ser o mesmo, fechado? Porque a carga, ela não se cria, ela não se destrói, ela se conserva. Belezinha, pessoal? Fechou? Ó, vou deixar vocês aí resolvendo as atividades de sala e depois eu volto para tirar as dúvidas. Até mais.
voltamos, gente, para tirar as dúvidas aí que vocês tenham tido durante a resolução dos exercícios. Bom, estamos falando aí de carga elétrica, falamos também de interação elétrica, que é na força elétrica, falamos um pouco mais da teoria, fizemos um cálculo ou outro, né, de quantidade de carga, de número de partículas, ok? Então, pessoal, vamos tirar as dúvidas aqui. Eu vou para o primeiro exercício com vocês, eu vou ler e a gente vai para o quadro, tá? Olha só, uma esfera metálica tem carga elétrica negativa e de valor igual a 3,2 vezes 10 a menos 4 coulomb, sendo a carga elétrica, na verdade, sendo a carga do elétron igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, podemos concluir que a esfera contém. Olha só. Primeira atenção que você tem aqui, ele colocou no texto, ó, uma esfera metálica tem carga elétrica negativa, aí ele colocou valor. Ah, professor, ele colocou valor, mas não colocou sinal. Mas aí, pessoal, ele falou que é negativa. Isso implica que quando você for fazer os seus cálculos, você tem que levar em consideração isso daqui. Se ele falou que este valor é negativo, você tem que colocar o negativo na frente, belezinha? E aqui ele está perguntando, ó, contém 2 vezes 10 a 15 elétrons, 200 elétrons, um excesso de 2 vezes 10 a 15 elétrons, 2 vezes 10 elétrons, né? Um excesso, então aqui você pode ver, ó, ele está falando tem excesso, tem falta. Ou seja, você vai ter que usar o sinal para você ver se ele tem excesso de elétrons ou se ele tem falta de elétrons. Olha só, vou resolver no quadro com vocês, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Você está vendo aqui, ele botou elétrons, 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 a gente sabe que tem elétrons. Ou seja, não é coulomb. Se não é coulomb, eu estou trabalhando com o nosso número de cargas. Como é que eu vou fazer para achar esse número de cargas? Eu tenho que lembrar que a quantidade de carga é justamente o quê? O número de cargas vezes o valor da carga elementar, certo? No nosso texto, ele deu a quantidade de carga e ele também deu o valor da carga elementar. Lembrando que essa quantidade de carga, ele falou o quê? Né? Negativa, gente. Falou que é negativa. Ah, professora, é negativa. Então, a primeira resposta eu já sei, se é negativa, eu tenho excesso de elétrons. Fechou, pessoal? Tem excesso de elétrons. Como é que eu faço para achar esse excesso de elétrons aí, ó? Eu vou substituir os números ali e a gente vai calcular, tá? Ó, então vamos substituir aqui, ele vai calcular. Ó, aqui eu vou colocar o sinalzinho com vocês, ó, deixa eu pegar o sinalzinho aqui só pra gente ver a representação do negativo. Deixa eu colocar aqui, ó. Deixar ele bem aqui. Opa, não ficou legal aí, né? Vou colocar mais pra cá. Eu vou colocar ele bem aqui na frente, que a gente coloca, né? Também não tá legal, né, pessoal? Vou colocar em cima mesmo, né? Professora Lucy e Maurício, que me perdoe, mas não tem espaço, então vou ter que colocar aqui em cima, belezinha? Vamos deixar aí, só para levar ele conosco aqui na continha. O que nós temos que fazer? Você vai pegar aqui, ó, dividir esses números, conservar a base e subtrair os expoentes, pessoal, levando em conta o jogo de sinal. Então tá ali, ó, a gente vai dividir, certo? Tá aqui, dividiu, 3,2 por 1,6, vou colocar aqui só o negativozinho aqui para vocês verem. E aqui como é que vai ficar? Lembrando, fica 10 elevado a menos 4 do primeiro número, o menos, olha só, bem pequenininho aqui, ó, da fórmula, menos 19, menos com menos, mais. Então, eu fico com menos 4, mais 19, que dá quanto aqui? 15. Então, olha só, pessoal, ele falou o quê? Que isso é negativo. Se é negativo, é o quê? Menor que zero, certo? Então, a gente tem o excesso de elétrons, né, pessoal? Então, a gente tem o excesso de elétrons de 2 vezes 10 elevado a 15, que isso vai dar aqui, ó, a nossa letra C. Fechou? Então, a gente tem aí a nossa letra C, que é o quê? Excesso de elétrons de 2 vezes 10 elevado a 5. Fechadinho, pessoal? Tranquilinho? Ó, agora eu vou pegar aqui e eu vou ler a segunda questão com vocês, tá? Vamos ver aqui, olha só.
Essa dá para eu responder aqui junto com vocês, ó. Vem aqui comigo, vamos lá, essa não é de cálculo, então dá pra gente dar uma olhadinha aí, beleza? Fechou? Vamos analisar? Analise as seguintes afirmações abaixo. Afirmativa 1. Cargas elétricas de sinais diferentes se repelem? Se repelem, pessoal? Não, nós vimos o quê? Lá pela lei de Dufay também, né? Outros físicos investigaram que cargas elétricas de sinais diferentes se atraem, não é isso? Então a nossa primeira tá o quê? Falsa, o Fzinho pulando ali, belezinha? 2, cargas elétricas de mesmo sinal se repelem, aí sim, né, pessoal, tá correto. Cargas elétricas que têm ali o mesmo sinal, elas vão se repelir. Ou seja, se tiver excesso de elétrons, negativo com negativo, vai se repelir. Se tiver falta de elétrons, positivo com positivo, também vai fazer o quê? Se repelir. Então, a 2 é correto. Olha o Vzinho chegando ali, certo? Aqui nós temos na terceira, cargas elétricas de sinais diferentes se atraem. Exatamente o que nós vimos. Se uma tem excesso de elétrons e a outra falta, negativo com positivo, atração eletrostática. Se for o contrário, uma tem falta de elétrons e a outra excesso, a gente tem o positivo com negativo, também se atrai, ou seja, cargas e sinais diferentes, atração. Então também é o que? Verdadeira. Fechou? Afirmativa 4, pessoal. A carga elétrica dos corpos são múltiplos e submúltiplos da carga do elétron, certo? Então a gente tem que lembrar que a carga é o que? Quantizada. Então vou colocar ali para vocês, ó. A carga é quantizada, só aparecem múltiplos inteiros da carga elementar, tá, pessoal? A gente até falou isso em aula, então aí é falso, fechou? E para fechar, a gente tem a carga elétrica dos corpos, só pode ser múltiplo inteiro do valor da carga do elétron, que é justamente o contrário que colocou na alternativa anterior. Então está o quê? Verdadeira aí também. Bom, e ele está pedindo o quê? Ó? Estão corretas? Nós vimos que a afirmativa 2, afirmativa 3 e a afirmativa 5, ou seja, carga de sinais iguais se repelem, carga de sinais opostos a gente tem atração e a gente tem ali que são inteiros, né, e múltiplos da carga elementar, tá, pessoal? Então pode ser múltiplo inteiro do valor da carga elementar. E aqui anteriormente ele botou múltiplos e submúltiplos da carga do elétron, né? Não é do elétron, da carga elementar, múltiplos inteiros. Fechou? Entendido isso? Então nós vamos ficar com a letra C de correto. Ok? 2, 3 e 5. Bacaninha? Essa foi a nossa questão de análise, tá? Teórica. E a gente vai para aquela que está faltando, que é a nossa questãozinha Enem, pessoal. E aqui nós temos o seguinte, ó. Um corpo possui carga elétrica de 1,6 micro, que parece um uzinho, mas é um microcoulomb. Então o corpo tem 1,6 microcoulomb. Sabendo que a carga elétrica fundamental é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, tá? Pode-se afirmar que o corpo há uma falta aproximadamente de quanto, pessoal? Olha, já está perguntando a falta. Lembra da primeira questão que nós fizemos? Ele estava perguntando o excesso. Certo? O excesso a gente achou o quê? Excesso é negativo. Ele falou a carga lá é negativa, então tinha a questão certo do excesso. Aqui está com falta, não é isso? Ele quer a falta. Então se é falta, quer dizer que ele está carregado o quê? Positivamente. Ele tem menos elétrons. Então se tem uma falta de elétrons, ele está carregado positivo. Se tem excesso de elétrons, ele está carregado o quê? Negativo. Na 1, a gente fez com excesso de elétrons. Essa aqui é com a falta de elétrons, certo? Lá eu levei o negativo, a gente viu com a canetinha, então aqui a gente vai levar o positivo, fechou? Vou fazer com vocês no quadro rapidinho, tá? Para ficar maior e vocês conseguirem ver melhor o cálculo. Vamos lá no quadro? Então, pessoal, tá aí. Eu quero, certo? Esse número aí de falta. Então, lembrando, pessoal, que aqui, ó, a nossa carga é N vezes Z. E se eu quero esse número aí, então eu quero o valor da carga dividido pelo quê? Pela carga elementar.
O valor da carga é 1,6 microcoulomb. E o valor da carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, tá? Tá vendo? Ele falou falta, se tem falta de elétrons, né? Se a gente tem essa falta de elétrons, certo? A gente vai achar o quê? Positivo. Outra coisa, tá vendo? Ó, ele falou possui carga elétrica, ele não falou que era negativa, ele falou que a carga fundamental também não deu negativa aqui na frente, então significa que ele está carregado o quê? Positivo. Se é positivo, que a gente vai achar esse carinha aqui, então é o quê? Falta de elétrons. Então, falta de elétrons a gente tem aqui, 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 né? O que nós temos que fazer? Calcular para descobrir. Podemos calcular, pessoal, do jeito que está aí? Não, por quê? Porque a carga aqui é 1,6 microcoulomb. A gente tem que transformar esse micro. Lembra na aula que nós colocamos alguns valores quando a carga é muito pequena, né? Porque 1 coulomb é grande. Então, a gente usa valores menores. Eu coloquei o mili, o micro e o nano. Eu falei para vocês que 1 microcoulomb é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 19 coulomb. Não foi isso que eu falei para vocês? Exatamente. Então, isso significa que no lugar do micro tem que colocar o quê? No lugar do micro, opa, aqui é o valor da carga elementar. Deixa eu só tirar aqui rapidinho, peraí. 1 vezes 10 a menos 6, né, gente? Deixa eu colocar aqui, pronto. 1 vezes 10 a menos 6. Então, significa que toda vez que tem um micro, com esse uzinho com a perna mais puxada, tu coloca quanto? 10 a menos 6. Gente, é só substituir. Toda vez que tiver um micro, tu coloca 10 a menos 6. Toda vez que tiver um nano, 10 a menos 9. Toda vez que tiver um mili, 10 a menos 3. Aqui no caso é micro. Então vai ficar quanto? 1,6 vezes 10 a menos 6. Dividido para quanto? Para 1,6 vezes 10 a menos 19. Ah, professor, então vai ser a mesma coisa do outro, né? Divide, conserva a base, subtrai o expoente fazendo o jogo de sinal. Exatamente, ó, vou até colocar aqui em cima para vocês, ó, para ficar melhor de ver. Olha aqui. Prontinho, olha aí, ó. 1 microcoulomb dividido pela carga elementar, tá, pessoal? Então, o que vai acontecer ali, ó, tá? O de cima menos o de baixo. O de cima é menos 6. O de baixo é menos 19, então fica menos 6, menos 19, menos com menos, está aqui o mais que você está vendo. Então, menos 6 mais 19, a gente tem quanto aqui? 10, né? Elevado a 13. 10 elevado a 13 aqui. Então, ele tem aqui, ó, uma falta de 10 elevado a 13 elétrons, né, pessoal? E a gente fica aí com a letra B, fechou? Ó, vou até colocar aqui, ó, N é igual a Q dividido para E, fechou? E o nosso micro foi de 10 a menos 6, tá? Então tá aí. Viram pelas dicas aqui da questão do sinal, ó? Ele não falou que era negativo, ele só falou da carga elétrica. Ele falou o valor da carga elétrica fundamental, também não se remeteu a nada negativo. Então, significa que você vai achar o quê? Positivo, certo? Se está com positivo, é porque está faltando elétrons, certo? Está faltando elétrons, belezinha? Ah, professora, mas eu posso falar que ele tem mais prótons do que elétrons? Elétrons, pessoal, os prótons estão lá. Então, a gente fala que, pela força da expressão que ele vai ter mais prótons, é porque está faltando elétrons, certo? Então, eu tenho falta de elétrons. Cuidado para você não falar falta de prótons, né? Ou falta aí de outra coisa, ou de nêutrons, tá bom? Falta de elétrons. E aqui, pessoal, olha só, para a gente fechar, pré-requisito para a nossa próxima aula, que é a aula 6. Assistam aí ao vídeo Física de Partículas, duração só de 6 minutinhos, tá bom? Tá aqui, ó, o canal Ciência Agora, tá aqui o link, tá bom, pessoal? Assistam lá, beleza? Que nós vamos utilizar, tá? Esse vídeo aí para nossa próxima aula. Fechou? Vem aqui comigo? Bom, mais uma aula de física para vocês aí e eu aguardo vocês com mais conteúdo de física. Tchau, tchau!